Nasceu no início desta semana e o tema foi motivo de pronunciamentos desde o início da sessão, na tarde de hoje, e agora também pelo líder do governo, senador Romero Jucá, a respeito da mobilização que empresários, trabalhadores e lideranças políticas do Congresso Nacional fazem para defender a indústria nacional. 27 entidades, entre elas a Confederação Nacional da Indústria, e entidades ligadas que representam o setor têxtil e de confecções, além da indústria de autopeças, máquinas e equipamentos, indústria calçadista, além das centrais sindicais, como a Força Sindical e a CUT, estiveram reunidos com o presidente José Sarney, pedindo a esta Casa a agilização da votação do projeto de resolução 72/2010, de autoria do senador Romero Jucá, que se propõe a eliminar o tratamento fiscal privilegiado a mercadorias importadas. Esse tratamento estimula o emprego lá fora e promove a desindustrialização aqui dentro. O presidente Sarney, que está aqui e confirma, propôs uma votação da matéria em regime de urgência e o autor do projeto, que agora há pouco comunicou a realização de 2 audiências públicas com o apoio das lideranças, entre elas o PTB, e o meu partido, falo com autorização do nosso líder, Francisco Dornelles, igualmente está apoiando a agilização da votação desta matéria, que é a resolução 72/2010, que tenta acabar com a chamada guerra fiscal dos portos. A realização no dia 20 e 22 de audiências públicas para debater a matéria e na semana seguinte colocá-la em votação no plenário. Hoje, a redução do ICMS para produtos estrangeiros, praticada por diversos estados brasileiros, senador Moca, inclusive alguns estados que têm portos, como é Santa Catarina e o Espírito Santo, dá munição para a chamada guerra fiscal dos portos, que prejudica todo o sistema produtivo nacional e reduz o número de postos de trabalho em nosso país. As empresas que produzem dentro e fora de nossas fronteiras pagam o ICMS sem incentivos, uma anomalia que ocorre em meio a uma séria crise mundial. Nos últimos meses, por causa da invasão de produtos importados e uma amarga combinação de política de juros e câmbio, a indústria nacional sofreu com forte retração do crescimento. A balança comercial do setor de manufaturados teve um saldo negativo de 93 bilhões de dólares no ano passado. 770 mil empregos deixaram de ser criados no nosso parque industrial desde 2007. Quando escancaramos as portas do mercado brasileiro para os produtos estrangeiros, estamos exportando postos de trabalho. O real, em 6 anos, se valorizou 40% frente ao dólar. As importações quase dobraram, enquanto que as exportações cresceram apenas 5%. Hoje, pela manhã, tive a oportunidade e o privilégio de conversar com um empresário, coordenador da Câmara de Gestão e Planejamento do Governo Federal, Jorge Gerdau Johan Peter, que tem feito um trabalho exemplar no caminho da eficiência da gestão pública. Para este empresário, esse é um dos gargalos da nossa economia e o movimento dos empresários e trabalhadores merece atenção, como já está acontecendo, dos líderes do Congresso Nacional, nas esferas política e econômica também. Acabar com a guerra fiscal dos portos é apenas mais uma batalha. Aliás, o senador Romero Jucá citou a presidenta Dilma Rousseff para dizer que ela está preocupada com a guerra cambial. Mas penso que, internamente, a guerra fiscal dos portos e o custo Brasil tem um peso muito maior do que propriamente o impacto do câmbio, que é, sim, também lesivo aos exportadores, ao interesse da geração de emprego e agregação de valor. A centralização da arrecadação dos impostos praticadas no âmbito federal também deve ser um motivo de alerta. Ontem, o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, propôs o Pacto pela Educação, e que tem o meu total apoio. Mas é hora também de buscar um novo pacto federativo. E eu venho aqui, mais uma vez, apresentar as razões para isso. O anúncio do novo piso salarial, senador Moca, dos professores de R$ 1.451,
feito pelo MEC esta semana mostrou quão distantes estão as contas do Poder Executivo quando comparadas aos cofres dos estados e municípios. O governo federal estabeleceu um reajuste de 22,22% sobre o piso dos professores do ensino fundamental, baseado no valor mínimo gasto por aluno pelo Tesouro Nacional. Tudo isso induz ao debate do Pacto Federativo, piso salarial dos professores, a PEC 300, a dívida dos estados e dos municípios com a União. E o Senado e esta Casa têm a responsabilidade inadiável de tratar desta matéria. Vale ressaltar que, se aplicarmos o novo piso, um professor passaria a ganhar R$ 65 por dia, senador, R$ 65 por dia. Enquanto um diarista, hoje aqui em Brasília, ganha entre R$ 90 e R$ 100. Então, isso dá a dimensão de que esse salário também não é justo para os professores, mas há uma incapacidade financeira dos estados e municípios para pagar, especialmente dos estados, este piso. Então, é para ver Excelência permite uma parte. A distorção existente nisso, com todo prazer, senador Suplicy. Senadora Ana Amélia, permita, Vossa Excelência, fala de aspectos tão importantes do Pacto Federativo, em especial destaca a questão relativa à remuneração dos professores. Eu gostaria de assinalar que muito nos honra no Senado receber a visita de Dom Mauro Morelli, que agora acompanha o senador Cristóvão Buarque, que há pouco ainda também falava do mesmo tema, mas quero aqui dizer de quão importante é para nós sempre a presença de Dom Mauro Morelli, que junto com Herbert de Souza, o saudoso Betinho, foi um dos precursores dos primeiros programas de combate à fome, à miséria em nosso país, e nós temos junto a ele um dever de um legado tão especial, e sobretudo porque ele continua sempre trazendo ideias, sugestões para todos nós. Permita apenas, tenho certeza que Vossa Excelência também se sente honrado com a presença dele. Fico muito feliz com o registro, nesse à parte, senador Eduardo Suplicy, até porque, como jornalista, antes de ter chegado a esta casa, muitas vezes tive o privilégio de entrevistar Dom Mauro Morelli na Rádio Gaúcha, onde eu participava de um programa. Então, é uma honra dobrada para esta casa receber uma figura tão notável que nos orgulha a todos pelo relevante serviço que prestou ao país e continua prestando. E também falar sobre o que a campanha da fraternidade este ano, da CNBB, está dando ênfase à questão da regularização da emenda 29. A necessidade de valorizar a educação no Brasil é unânime, e isso ninguém discute. A presença do Dom Mauro Morelli, que, à época da campanha de combate à fome, também se envolveu nos programas de alfabetização do Brasil, com um trabalho notável da ex-primeira-dama, a professora Ruth Cardoso, que também merece o nosso reconhecimento e as nossas homenagens. Sendo assim, o reajuste requerido pelo ministro Aloysio Mercadante é correto. Resta saber se é viável do ponto de vista financeiro. Para os professores, é, no mínimo, injusto. Ou melhor, cabe a nós verificar como ele pode ser viabilizado. A verdade é que são poucos os estados e municípios que podem pagar esse aumento. Tenho consciência disso. O governo federal, aliás, o governo federal que sabe, criou até um instrumento dentro da própria Lei 11.738, que permite o pagamento de complementos financeiros da União aos estados e municípios que adotarem o piso salarial profissional para a educação. Ou seja, nos casos em que o reajuste gerar um acréscimo de custeio que ultrapasse a vinculação orçamentária constitucional para a educação, a União complementará com os recursos financeiros necessários o ente federativo que estiver cumprindo a lei. Mas muitos municípios não receberam a compensação, como é o caso de Dom Pedrito, no Rio Grande do Sul. Já me referi ao caso aqui no plenário, mas vale a pena voltar a ele. Ocorre que o Conselho Nacional de Secretários de Educação considerou no ano passado que Dom Pedrito pertence a um estado rico, o Rio Grande do Sul, e por isso não pode ser contemplado com a ajuda federal. Ora, o governador Tarso
Castro Genro tem motivos fortes para não concordar com a fama de rico. Ele anunciou que não pode acompanhar o reajuste e discute o índice aplicado para chegar ao novo piso. Assim como ele, a maioria dos demais governadores defende a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Se o INPC fosse aplicado e adotado, o reajuste do MEC cairia para uma cifra em torno de 6%. Injusto também para os professores, mas dentro da capacidade financeira dos estados e municípios. Isso retorna e retoma a necessidade, senador Moca, de discutirmos um pacto federativo, porque não é possível que a gente continue aceitando esse desequilíbrio enorme entre tudo que é arrecadado pela União, a chamada prima rica da federação, os estados que são os primos remediados e os primos pobres que são os municípios, onde tudo acontece. E recai sobre os prefeitos municipais todo o peso de cobrança da comunidade, porque ela vive no município e a transferência desses recursos para os municípios teria um efeito e um retorno muito mais rápido, em qualquer tipo de investimento, especialmente na educação. Eu gostaria que, dada a questão regimental do meu tempo, senador Moca, que considerasse, dado como lido, o meu pronunciamento na íntegra, considerando a questão do prazo regimental, embora este tema mereça de nós uma abordagem ainda mais profunda, porque não podemos adiar o debate em torno do Pacto Federativo para discutir a questão da dívida dos estados com a União, para discutir a PEC 300, para discutir exatamente o piso salarial dos professores e para discutir os vários elementos que tornam esse distorcido sistema federativo brasileiro. Obrigado.